Vamos agora ler a Santa Palavra de Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22, continuamento da palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Que Jesus, ele veio para ensinar o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E para sair a glória que o povo tinha que ver, a manifestação dele com Deus, para que o povo se converta e se fique bem atendido por nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo ele, a primeira glória foi a ressurreição de Lázaro, né? Para ele saber quem que ele era, né? Então, com nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que ele fazia era surpresa para os judeus, porque os judeus não entendiam e até hoje não acreditam nele. A grande parte, né? Mas tem muitos que acreditou, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 3, do versículo 22, diz assim: Esta é a justiça que Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. E no versículo 23 fala assim: Com o feito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Quer dizer, então Jesus veio, liberou a glória de Deus para o povo, né? E no capítulo 3 do versículo 4 fala assim, o versículo 24 fala assim: são justificados gratuitamente por sua graça, tal é uma obra da redenção realizada em Jesus Cristo, porque antigamente, antes de Jesus vir, era pela lei, né? E agora não, está dizendo assim: abra a redenção. Redenção é a lei dele, né? Que é realizado em Jesus Cristo, que é a obra, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 23, 25, fala assim: Deus instituiu para ser pelo seu sangue vítimas de proporção mediante a fé, assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado em castigo os pecados anteriores. Quer dizer, os pecados sumiu, né? E no versículo 26 diz assim: E assim digo, eu em manifesto sua justiça no tempo presente, exército a justiça e justificado aquele que tem fé em Jesus Cristo. Aquele que tem fé em Jesus Cristo é santificado pela santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 27 diz assim: Então, onde está, portanto, o motivo da se gloriar? Foi alimentado por qual lei? Pelas das obras? Não mais pela lei da fé. Quer dizer, eles eram diferentes de hoje, né? E no versículo 28 diz assim: Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a obediência da lei. Tem que ter obediência, né? E no versículo 29 diz assim: Deus só é um dos judeus, não é também Deus dos pagãos. Sim, ele é também dos pagãos. Ele é Deus dos pagãos também. E no versículo 30 diz assim: Porque não há mais quem um só Deus, qual justificado pela fé
em circunstância também pela fé e os circuncisados. E no versículo 31 diz assim: destruímos então a lei pela fé, de modo algum pelo contrário, damos-lhe a toda a sua força. Agora vamos passar pelo capítulo 4, né? Capítulo 4. No capítulo 4, do versículo 1, diz assim: que vantagem diremos, pois que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne. E no versículo 2 fala assim: porque se Abraão foi justificado em virtude de suas obediências, tem que se glorificar, mas não adianta, não diante de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus que está sendo o Pai de todos aqueles que têm fé e acreditam nele, né? E no versículo 3 do capítulo 4 diz assim: ora, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e assim ele foi imputado em conta na justiça. E no versículo 4 fala assim: ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. E no versículo 5 diz assim: mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica é ímpio, e sua fé lhe é imputada em conta da justiça. Você tem que ter a fé, tem que estar sempre presente em nosso Senhor Jesus Cristo, mas você tem que ter obra. Obra o que é? Você está junto com os irmãos, ver a necessidade deles, o que ele precisa, como que ele faz, como que ele pode, nós precisamos estar contribuindo. E ele disse: você não é para você ser servido, você tem que servir e ajudar os irmãos. Aí a fé da gente cresce mais e mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 diz assim: e assim que Davi proclamava: bem-aventurados o homem a quem Deus atribuiu justiça independente e determinado das obras. Né? Bem-aventurados, no versículo 7, aqueles cuja iniquidade foram perdoados, o cujo pecado foram coberto, com a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim no versículo 8: bem-aventurados o homem que qual o Senhor não imputou o seu pecado. Quer dizer, bem-aventurado, né? Imputar é tirar, né? E no versículo 9 diz assim: essa bem-aventurança é somente para os circuncisos e todos os para quem há incircunstância, dizendo que é feito que da fé foi imputada a Abraão em conta da justiça, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 10 fala assim, no versículo 10, mas quando lhe foi imputado, depois, antes da sua circuncisão, não depois, mas antes de ser circuncisado. Nosso Senhor Jesus Cristo está na nossa presença, junto conosco, em todas as vezes que nós lembrar e pensar nele, amar ele, você está amando também seus irmãos. Com a graça dele, o poder do Espírito Santo, e Jesus Cristo te ama demais. Amém.